Texto áureo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios capítulo 28. Versículo 13. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Acompanhe a leitura diária em nossas redes sociais e no canal do YouTube EBD Raiz. Leitura bíblica em classe. Salmo 51. Versículos 1 a 12. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Verso 9. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Verso 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. 1 João capítulo 1. Versos 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. 1 João capítulo 2. Versículo 9. Aquele que diz que está na luz, e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Salmos 32. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A confissão de pecado. 1. Definição. O verbo confessar, da palavra hebraica yada, aparece como jogar, atirar, lançar. 1 Reis capítulo 8. Versículo 33. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa. Uma palavra que vem da raiz verbal de Haddad que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no no contexto de confissão de pecado. Salmos 32. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeu, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologeu ocorre 25 vezes no Novo Testamento.
Mateus capítulo 7. Verso 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Romanos capítulo 10. Versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 10 Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Tiago capítulo 5. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Há um verbo grego importante para confessar, exomologeo, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Ponto 2. A confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Salmos 32 versículo 5 Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. 1 João capítulo 1. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Essa confissão pode ser no momento da conversão, ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Mateus capítulo 5. Versículos 21 e 22 Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Verso 22 Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raça, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Neemias capítulo 1. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Salmo 66. Versículo 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Lucas capítulo 18. Versículos 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Verso 10. 2 homens subiram ao templo, para orar, um, fariseu, e o outro, publicano. Verso 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Verso 12. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Verso 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ponto 3. O símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Romanos capítulo 3. Versículos 10 a 12 Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Verso 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Verso 12. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então,
em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. O perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28.13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. 1 João 1. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor seus pecados. Ponto 2. As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e, por isso, recebeu sentenças devidas. Gênesis capítulo 3. Versículos 14 a 19. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Verso 16. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Verso 17. E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Verso 18. Espinhos, e cardos também, te produzirá, e comerás a erva do campo. Verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Gênesis capítulo 3. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, mais uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Por isso, na vida de Adão e Eva há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ponto 3. As consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que, por isso, a espada não sairia da sua casa. 2 Samuel capítulo 12. Versículos 10 a 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher.
Verso 11. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Verso 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo vigor espiritual. Salmos capítulo 32, versículos de 2 a 4. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Verso 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Salmo 51, versículos de 2 a 6. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Tópico 3. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. 1. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Salmo 51, versículos 3 e 4. Verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Mateus capítulo 9. Versículos 2 e 6. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Verso 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama, e vai para tu. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: Os teus pecados te são perdoados. Lucas 7, versículo 48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6. Verso 12. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. 1 João capítulo 1. Versículos 7 a 9. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Ponto 2. Alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente,
pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5. Verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 51, verso 3 e 5. Conclusão. Em nossa caminhada cristã estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Venha para a Escola Bíblica Dominical. Curta e compartilhe. EBD Raiz. Revista em áudio. Lição 8. Confessando e abandonando o pecado. Segundo trimestre de 2024 EBD Adultos.